O suicídio no Brasil já faz mais vítimas que a AIDS e mata mais do que vários tipos de câncer. E mesmo assim, muitas pessoas ainda não discutem o assunto e têm medo de encarar as doenças psicológicas que muitas vezes levam à morte. Nos últimos anos, a taxa de suicídio no estado de São Paulo cresceu 30% e os homens são as maiores vítimas. O repórter Antônio Claré conversou com a psicóloga Raquel Simprônio para falar sobre esse assunto. O cinegrafista é o Paulo Tolentino. Infelizmente, o ser humano, ele acredita muito quando ele se apercebe da questão já pegando fogo. Amazônia, por exemplo, todo mundo sentiu muito quando viu a fumaça, mas sempre tem um lenhador ali dentro, né? Então, todos os dias existe uma questão a ser vivenciada, a ser trabalhada. Por que hoje a gente tem que pensar numa data ou num mês para que as pessoas reflitam, parem para pensar sobre isso? Porque hoje a gente não tem mais tempo para o ser humano, né? A gente não vivencia com carinho mais o ouvir, o falar carinhosamente, o atentar-se para o movimento ou pela falta do movimento do outro. A dor interna, quando se manifesta, às vezes, de uma forma muito silenciosa, né? Numa falta, às vezes, de vivência com outros parentes, com a sociedade, a forma de comportamento, às vezes, agressivo ou muito silencioso. Então, a gente não atenta, a gente acha natural ou que vai passar, né? Que é só um momento. Então, ou a gente acredita, muitas vezes, que aquilo é uma coisa que a pessoa não está sentindo, mas está externando de uma forma muito pretensa, ou a gente acredita de alguma maneira que não, é uma frescura e que em algum momento aquilo vai passar. E muitas vezes a pessoa olha e fala assim, não, quem vai cometer o suicídio não avisa, quem vai fazer isso não dá sinal. E muito pelo contrário, né? A maioria das pessoas não está aqui mais para dizer o porquê fizeram. E é muito doloroso para a família quando deixa uma carta dizendo por que fizeram. E a gente percebe aqui em Batatais, por exemplo, nos últimos casos de suicídio, pessoas que a gente, às vezes na véspera, chegou até a conversar com o cidadão alguns dias antes e de repente acontece a tragédia. Na realidade, às vezes aparentemente ele pode estar bem, né? Demonstrando sorriso, alegria, mas lá dentro tem uma chama ardendo, né? Isso é muito difícil de você detectar com algumas pessoas. Algumas são mais claras, objetivas, falam claramente o que estão sentindo, né? Outras dão sinais. Eu andei prestando atenção, porque Batatais, infelizmente, está uma cidade muito psiquiátrica, né? Os casos de depressão e suicídio, eu não preciso nem falar que isso é uma coisa muito clara já, né? E aí quando você vai olhar o perfil da pessoa, às vezes até a rede social da pessoa, o quanto ele estava sinalizando aquilo. Não adianta mais viver, eu queria acabar com a minha vida, eu não quero dar trabalho para as pessoas, eu estou cansado. Então, essas palavras, essas frases, às vezes as postagens que a pessoa coloca sempre com um pessimismo, uma forma muito tensa e muito densa de lidar, isso já é um sinalizador. Mas a gente negligencia, né? Muitas vezes a gente se incomoda com isso. Fala, nossa, aquela pessoa só fala de coisa negativa, ela sempre vem reclamar de alguma coisa. A gente não tem mais tempo. Então, pessoas assim a gente quer afastar, a gente não quer ouvir. E aí, quando tem que ser o contrário, né? Exatamente. Então, se você não tem condição para aquilo, o mínimo que você tem que fazer é encaminhar aquela pessoa, pedir para que ela procure alguém que tenha esse recurso, mas negligenciar e fazer de conta que não está acontecendo, a gente se torna bastante responsável por isso. Porque geralmente você já está passando por um problema e ele se sente isolado, principalmente a família, que tem um papel muito importante nisso, deixa esse ser isolado, aí praticamente acendeu o estopim da bomba, né? É como se fosse uma concordância, né? Eu estou cansado, eu estou dando trabalho, a pessoa silencia, é como se ela dissesse, eu também concordo com você. E isso é muito doloroso, porque a maior parte das pessoas que estão na família se culpam a vida inteira depois por acharem que deveriam ter percebido alguma coisa. Mas é o que você disse no começo da entrevista. Se as pessoas estivessem atentas naturalmente no dia a dia aos pequenos sinais, amando, respeitando, ouvindo, né? Percebendo a delicadeza dos pequenos gestos, né? Por que você está triste? Por que você está isolado? Mas não. Hoje, se as crianças estiverem no celular, é mais confortável para os pais. Se você vai visitar uma pessoa hoje para conversar qualquer assunto, você incomoda porque a pessoa está assistindo a novela. Então, a terapia maior que nós tínhamos antigamente era à beira da porta. Era a cadeira na frente da casa. Conversar com o vizinho. Exatamente, era muito terapêutico aquilo. E as pessoas estão se perdendo, isso infelizmente não existe mais. A vida mais importante
é aquela que você a tem, aquela que você possui. Não importa a forma com que você a vive, não importa o gênero que você tenha, os bens que você possui. Se há um desemprego, um descontentamento, alguma situação em que você se vê num conflito, numa dor, diga para uma pessoa que você confie. Você tem alguém, um vizinho, um amigo, um profissional, alguém que você... Uma consulta que você tiver junto com o médico, falando de qualquer problema, mas insira essa angústia, esse mal-estar que você vivencie, para você um dia não ter que lidar e tratar com uma depressão. Porque ela sim é danosa, ela é silenciosa e ela é devastadora. Né? Enquanto você está vivendo, porque muitas pessoas às vezes usam o termo depressão de maneira muito corriqueira, às vezes até para colocar assim, eu estou sofrendo muito, mas não chega a ser uma depressão. A depressão é um quadro clínico muito grave, mas angústia, ansiedade, todos esses transtornos que acontecem com a pessoa, isso sim faz com que as pessoas sofram bastante também, e a gente tem que considerar, tem que ouvir, não pode negligenciar. Então confie em alguém. Não pense em somente colocar num papel ou colocar para dentro do seu sentimento, criando para você uma dor às vezes até física. Comunique, peça ajuda, não vá fazer alguma coisa que não tem um retorno e o pior de tudo, que não tem solução. A morte não é o melhor caminho e não vai trazer resolução de nada. É apenas o começo de uma tristeza enorme, não só para você como para quem você deixa.